É isso porque, Ju, o PT tem muita dificuldade de se comunicar no aspecto da segurança pública. É uma das pautas com as quais o governo tem a maior dificuldade exatamente de levar o eleitor e a população brasileira às suas medidas. E não só o PT, mas a esquerda como um todo. Agora, Ju, sobre a proposta em si, é o que você e o Pedro comentavam. Vai ser muito difícil que o governo consiga, nesse momento, ter sucesso com essa PEC no Congresso Nacional, porque a gente sabe, né, uma PEC, ela demanda uma tramitação longa e complicada, então vai demandar uma articulação política muito mais desenvolvida e desenvolta por parte dos articuladores do governo federal. E com esse cenário e esse clima no Congresso Nacional em relação a essa oposição ao governo em relação a essas pautas voltadas mais ao costume, vai ser muito complicado que o governo consiga ter sucesso com essa PEC que ainda está ali em gestação. Agora, Ju, do ponto de vista sobre essa questão da autonomia, né, tem alguns pontos interessantes, sim, nessa proposta para se melhorar ali o combate ao crime organizado, como, por exemplo, esse empoderamento da PF em relação ao combate, por exemplo, às milícias e também ao tráfico de drogas, mas causa preocupação, né, como disse o Pedro, nas gestões estaduais, exatamente essa perda de autonomia. Né? Porque o argumento central é de que apenas os governadores conhecem a realidade do crime organizado em seus estados e como combatê-los. Porque o crime organizado aqui em São Paulo, ele tem uma dinâmica e uma estrutura muito diferente do que tem no Rio de Janeiro, por exemplo, ou, por exemplo, em Salvador. Então, existem realidades diferentes e estratégias diferentes que os governadores e prefeitos, né, evidentemente, dialogam ali para se combater o crime organizado nas regiões. Então, é muito complicado que o governo federal de Brasília tenha a capacidade de conseguir centralizar ações dadas as circunstâncias únicas de cada região. Essa é uma das principais preocupações de governadores e prefeitos, mas, por outro lado, tem alguns aspectos muito positivos, como esse reforço, por exemplo, em relação ao poderio da Polícia Federal, por exemplo, para investigar e para atuar contra essas organizações criminosas, aí sim com apoio, né? Agora, a grande preocupação é essa. Será o governo federal, por exemplo, que vai definir algum tipo de atuação da polícia militar aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, por exemplo? É isso que causa preocupação. Agora, do ponto de vista de você unificar ações e ter uma estratégia mais centralizada em relação à investigação, por exemplo, e munir os estados de informações, pode ser uma medida que vá na direção correta, Ju.